O que você está fazendo? Cuidar da bagunça que foi deixada para trás e fazer com que os magos negros recebam acesso às informações sobre nossas defesas e recursos. A figura de Leylin finalmente desapareceu na distância, deixando para trás o eco de sua voz. Leylin foi direto para o seu quarto, abriu uma porta secreta e revelou um porão. Meu senhor! Um anão de roupa preta inclinou-se para Leylin. Hein? Leylin assentiu e então apontou para o anão. Uma luz brilhante saiu da ponta dos dedos e desapareceu na testa do anão. O corpo do anão inchou em um instante, veias verdes se contorcendo em sua carne como pequenas cobras. Asterisco KH. Asterisco o corpo do anão expandia-se constantemente, na verdade, transformava-se de um anãozinho em homem adulto e corpulento. Com a mudança em seu corpo, suas roupas pretas explodiram e revelaram uma figura viril e bonita. No entanto, no que outrora fora um belo corpo masculino, todos os tipos de marcas rúnicas agora cobriam tudo que formava uma estranha formação mágica. O corpo do homem, carregado de marcas, tremia involuntariamente como o suor do tamanho de uma gota que pingava constantemente. Pelo que parece, tal transformação foi extremamente desconfortável, mas o homem corpulento rangeu os dentes e não emitiu nenhum som. Você se saiu bem, número 2. Leylin olhou para o homem corpulento e elogiou, é uma honra poder servir ao mestre. Este homem forte era na verdade um dos espadachins de marca que serviam a Leylin. Com sua força como um espadachim de marca, a única maneira de o número 2 falhar ao matar Wade, que já estava ferido e enfraquecido, estava de acordo com as instruções especiais de Leylin. Até o pedaço de papel que avisou Wade foi arranjado por Leylin. Eu já ajudei você. Tudo o que acontece depois depende da sua sorte. Leylin suspirou levemente, suas pupilas pareciam penetrar no vazio e ver Wade, que já estava fugindo. Ele tinha saído do caminho para fazer tudo isso. Afinal, ele estava em bons termos com Wade e permitiu que ele entrasse no Four Seasons Garden. Ele fez um pouco dever Wade. Embora Reynolds tivesse mais intenções em relação a Leylin, e Leylin tivesse revidado impiedosamente e indiretamente causado a morte de Reynolds, isso não tinha nada a ver com Wade. Por isso, Leylin não se importava em deixá-lo sair quando era conveniente. Para levar mais longe, Wade agora ainda tinha algum talento em ser um mago e não era alguém que Leylin tinha em vista. Mesmo que Wade quisesse vingar seu pai ou qualquer coisa assim, ele poderia simplesmente matar Wade. Depois desse ato, Leylin acreditava que ele havia pago a dívida que devia a Wade. Se ele estupidamente decidisse provocar Leylin, Wade seria imediatamente morto. Não haveria hesitação. Na mente de Leylin, havia uma linha muito clara. Wade era agora um pouco útil para Leylin, e eles estavam em bons termos, então ele poderia deixá-lo sair. Se eles estivessem ainda mais próximos, Leylin poderia até mesmo arranjar números 2 e 3 para acompanhá-lo, em vez de deixá-lo cuidar de si mesmo. Claro, antes de tudo isso, o pré-requisito era que nada disso prejudicaria os interesses de Leylin. Se não, favores e coisas dessa natureza não valem a pena considerar. Eu não vou mais persegui-lo, mas para ter certeza de que tudo vai bem, César vai definitivamente mobilizar os magos negros de 1000 mãos intrometidas para matá-lo. Boa sorte para você! Leylin estimou que as chances de sobrevivência de Wade no mundo externo não eram mais que 40%. Isso foi em uma situação em que sua própria sorte foi levada em conta. No entanto, isso foi muito melhor do que ficar para trás na sede, onde ele tinha certeza de morrer. Assim, Leylin suspirou um pouco e rapidamente empurrou o assunto para o fundo de sua mente, e ordenou aos números 2 e 3 que se escondessem para serem seus trunfos. Sem contar a ninguém, Leylin chegou à região onde estava o núcleo do gênio da formação. O que quer que César tivesse ordenado que fizesse, naturalmente fora desconsiderado. César se atreveu a cair com ele apenas sobre um assunto tão trivial? O núcleo do gênio da formação estava agora situado no coração da sede do Four Seasons Gardens, não muito longe do que havia sido o escritório de Reynolds. Aqui, a cada passo que dava, podia ver muitos magos leves que pareciam bastante solenes enquanto realizavam suas tarefas. Entre esses magos, não só havia magos do Four Seasons Garden, mas também alguns magos do Corpo de Raios.
Aos olhos de Leyland, o cerne de um gênio da formação era como uma sala geradora essencial para a manutenção da formação de feitiços de defesa. A formação de defesa que guardava o Four Seasons Garden foi extremamente importante, e com o ataque anterior, o status e a necessidade de tais mecanismos defensivos foram elevados várias vezes. No entanto, era apenas uma decoração nos olhos de Leyland. Ele era uma das duas pessoas mais importantes no Four Seasons Garden agora, e não só esses magos não questionavam sua presença aqui, mas também se curvaram para ele. Depois de mandar embora os magos para fora, Leyland entrou na sala em que o gênio espiritual estava localizado. Esta sala estava muito vazia e gotas de ar fresco flutuavam, o que causou a queda da temperatura. No centro da sala, os pilares de metal dentro do que era o corpo principal do gênio da formação que Leyland tinha visto na vez anterior estavam em pé. Geralmente, esse tipo de gênio da formação era um ser que não tinha consciência e apenas realizava procedimentos. Não poderia ser comparado ao AI de Leyland. Chip, mas ser capaz de construir essa coisa com magia foi algo que surpreendeu Leyland sem fim. Este foi o produto formado por um Rank 1 e Rank 2 magus. Isso significa que os 3 ou 4 magos poderiam usar magia e produzir inteligência artificial e até gerar vida. Havia um nível de excitação no coração de Leyland, assim como alguma vigilância. Embora ele tivesse o AI chip e teve um começo muito melhor do que os outros magos, os cérebros desenvolvidos dos magos altamente classificados eram comparáveis aos dos computadores normais. Sua vantagem estava se tornando menos óbvia e acabaria se tornando obsoleta. No entanto, ele ainda estava muito confiante. Mesmo se houvesse um dia em que as vantagens do AI chip concedido a ele foi igualado, ou mesmo ultrapassado por outros magos, ele estava confiante de que ele iria acumular energia suficiente antes que isso acontecesse e não temesse nenhum desafio. Com um sorriso no rosto, Leyland pressionou a palma da mão na superfície do pilar de metal. Bem-vindo, Magus Leyland Farlier, uma autoridade de 7 estrelas. Por favor, escolha a função que você precisa. A voz do gênio da formação soou na mente de Leyland, separando instantaneamente alguns módulos fundamentais, que incluíam o monitoramento da formação de magia, a verificação de informações, a alteração de runas básicas e assim por diante. A força espiritual de Leyland tocou o módulo que lhe permitiu verificar informações. Imediatamente depois, uma grande quantidade de informação apareceu em sua mente. Esse gênio da formação era, na verdade, um computador central massivo, com grandes quantidades de informações sobre os reis magos do Four Seasons Garden, registrados em seu banco de dados. O que ele tinha agora era acesso a tudo, exceto alguns documentos absolutamente secretos. Mapeie o avião secreto da Eternal River Play. Distribuição de recursos. As melhores missões. Inventário de cada armazém. Backup do conhecimento acadêmico. Um subdiretório deslumbrou Leyland enquanto passava por seus olhos. Este era apenas um gênio de formação recém-formado, e se fosse um gênio da formação de alto nível que tivesse registrado mais de 1000 anos de história no Four Seasons Garden, toda a informação dentro faria com que o cérebro de Leyland explodisse. Uma plataforma para controlar a entrada de dados foi descoberta. Prossiga com o controle remoto. Neste momento, o AI. A voz de Chip soou pelo ouvido de Leyland. Sim. Leyland assentiu. Em seguida, uma linha de força espiritual cobriu o pilar de metal. Aí lasca! Faça uma cópia das informações armazenadas no gênio da formação e estabeleça um catálogo para navegar, ordenou Leyland. Bip! Missão estabelecida. Começando a cópia da informação. Progresso, 1%. 34%. 100%. O AI. A eficiência do chip era extremamente chocante, e a quantidade que ele podia armazenar excedia em muitas expectativas de Leyland. Todas as informações armazenadas no gênio da formação só precisaram de alguns segundos para serem duplicadas, e também não ocuparam tanto espaço. Parece que após a transmigração, não só o AI chip fusível com o meu espírito, o seu espaço de armazenamento também foi aumentado. Mesmo se eu copiasse informações de um gênio de formação de alto nível como o do Four Seasons Garden, que tem mais de 1000 anos de informações armazenadas dentro, não haveria nenhum problema.
Glee relampejou pelo rosto de Leyline, e ele então ordenou, Certe. Coluna de itens raros. Imediatamente depois, uma foto foi enviada para o AI Chip a ser comparado com. Era um briquete de carvão de favo de mel bizarro, com muitas pérolas que pareciam globos oculares, era deslumbrante e demoníaco. Isto foi o que Leyline encontrou depois de varrer o armazém principal do headquarters do Four Seasons Garden. Foi definitivamente um item de alta qualidade encontrado dentro do plano secreto. Embora Leyline não tivesse ideia do que era, e não havia registro disso no AI. O banco de dados de Chip, o Rank 2 Magus Reynolds, certamente o reconheceria. Se não, ele não teria tratado tão preciosamente e protegido bem. Com essa imagem, certamente haveria um registro disso no gênio da formação. Como esperado, depois de adicionar o banco de dados do gênio da formação, o AI Chip rapidamente produziu uma resposta. O fóssil da carne da estrela do mar 1000 olhos. Grau de raridade, nível 5S. Local de descoberta, canal de Liema no plano secreto da Eternal River Plains. Nota, Reynolds. 1000 estrelas do mar dos olhos. Parece ser uma criatura antiga. Leyline esfregou o queixo e examinou os usos da introdução. A carne da estrela do mar Thousand Eyes contém energia vital extremamente rica, e pode instantaneamente regenerar um membro quebrado, e até mesmo dar magia à beira da morte uma chance de viver. Também é muito eficaz no fortalecimento de órgãos. Com apenas 1 grama da carne da estrela do mar de 1000 olhos, pode aumentar a taxa de adaptabilidade do órgão em 2 níveis. Leyline tinha um ar enlouquecido de excitação em seus olhos enquanto ele lia até esse ponto. Adaptabilidade do órgão? Isso não significa que é útil na remodelação do meu coração. O progresso da remodelação do seu coração tinha ficado preso em 69%. Afinal de contas, reformar o corpo era um processo muito perigoso, especialmente porque Leyline pretendia transformar seu coração de tal forma que ele se assemelhasse ao da serpente gigante Kemoen.